Sejam muito bem-vindos, cinéfilos de sofá. Peguem a sua pipoca de micro-ondas. Sessão aleatória! Nesse podcast, assistimos a um filme e falamos sobre diversas maluquices que surgem por causa dele, como, por exemplo, trabalhar menos, produzir o necessário e distribuir tudo. Eu sou o Tonzeira e tudo. Além de todas as pautas que fazem parte do conflito de classes, qual seria a outra causa que você gostaria de adicionar para a causa trabalhadora? Eu tenho problema sério com o feriado. O feriado atrapalha minha vida. Mas eu gosto daquela... Você está de sacanagem que vai querer tirar o feriado. Não quero tirar o feriado. Todo mundo trabalha 365 dias por ano. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau, resolvi. Meu Deus do céu. Resolvi na luta de classe. Dudu, pelego. Deixa eu explicar, cacete. Pro feriado atrapalha minha vida. Então, você que tiver aquela questão de encurtar os dias da semana, pra mim seria melhor e tirar os feriados, entendeu? Então, tipo assim, trabalhar 4 vezes por semana? Dias, e 4 vezes, tira o feriado. Tá bom. E aí, tipo, deixa eu explicar, cacete. Por isso. Tá bom. Porque quando tem feriado, Deixa eu molhar atrapalha a minha aula. E aí eu tenho que dar aula sábado, eu tenho que dar aula no final de semana. Aí não. Porque aí fica, atrapalha meu esquema todo de aula, entendeu? Por isso. Aí sim, entendi. Agora, Entendeu? Estendeu o final de semana aí. a gente já Deixa eu começou molhar uma greve revolução aqui. Porra. Pois é, ué. Eu ia colocar um piquete em governador Valadares. É um saco. Quando tem um monte de feriado, é complicado mesmo. Mas tá bom. Ô André não. Não, mentor vai saber responder essa daí. Qual foi a última e qual será a próxima vez que você vai fazer um churrasco? A última foi quando a gente se mudou aqui e a gente fez um churrasco de boas-vindas. Aí a gente usou a churrasqueirinha elétrica que eu comprei. Aí. Uma porcaria, por sinal. É claro. Nunca funciona como a gente espera, Não, né? Nunca. Churrasco sem carvão não é churrasco. A próxima, eu tô esperando uma amiga minha vir da Flórida. Com a churrasqueira de verdade. Não, porque aí eu Isso. prometi pra ela um churrasco brasileiro, porque ela tá só nos enlatados lá, ela tá desesperada lá na Flórida. Churrasco americano fazendo salsicha e hambúrguer na churrasqueira. Hambúrguer. Aí ela tá desesperada, que ela falou que quer comer um cupim. Ela é viciada em cupim e coração. Aí eu já tô preparando aqui pra ela já. Isso aí, ó, que maravilha. Então, André, Diga, meu caro. o que te tiraria do sério no seu trabalho ao ponto de você iniciar uma revolução dentro dele? Olha aí. Olha, eu O vou seu te chefe dizer... não assiste não, né? Não. Eu vou te dizer que a essa altura do campeonato eu já tô anestesiado. Já foi. Nossa, já tô um zumbi corporativo. Nada mais me choca. Nada me irrita, nada me choca. O André tá que nem aquele cara do filme lá que cospe o carvão e falou: já tô aqui há 5 anos. Exatamente. Pô, É sangue? Não, é carvão, tá de boa, é carvão, não preocupa não. o carvão ajuda a viver mais. Tá É aqui. isso. Injeção de saco ajuda a viver mais. É, muito bom. Ô Tom, Diga. qual foi o lugar mais claustrofóbico que você já visitou? Cara, o cara mais claustrofóbico. Tem claustrofobia? É boa Não. pergunta. Eu sou bem de boa com relação a isso. Você não tá nem aí. Com relação a fobias? Não, especificamente com claustrofobia. Você não tem problema. Por exemplo, ficar preso em elevador não é um problema pra você. Não. Nossa, eu já quase passei mal porque um elevador ficou preso, tipo, 5 minutos. E, tipo, foi uma vergonha, cheio de gente do trabalho junto. Eu comecei a querer desmaiar. Foi ridículo. Deixa líquido, foi ridículo. Pô, mas pra ficar ainda nesse tema, foi uma vez que eu tava no trabalho, eu entrei no elevador, e assim que eu pisei no elevador, o elevador deu aquela quedinha, e aí ele ficou metade em cada andar. É assim, mas nem pra um caralho que eu ia pular um ou outro. Eu falei, conserte porque o elevador como um vai todo. que na hora que você vai Reforma passar, ele o desce. elevador inteiro, mas eu não saio daqui. É, exatamente. Tá doido. Na hora que você vai passar, ele desce aí, vira 2 tons. Então é isso, vamos enfiar uma espiga no cu do burguês que falar
que o patrão sofre demais. A vida do empresário é muito difícil. Nossa, que ódio da Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Sessão aleatória. Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais grevista da baixa podosfera. Esse é o podcast sobre filmes e assuntos aleatórios preferido dos trabalhadores de vagas arrombadas que decidem se organizar para lutar pelos seus direitos. Porque aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre vagas arrombadas em duas ocasiões, aqui, o episódio 57 do filme Pequeno Príncipe e no episódio 131 de Monstros S.A. E já falamos sobre o início da organização dos trabalhadores no Brasil, com a criação do Partido Comunista Brasileiro, no episódio 74, A Vida de Brian. Todos esses assuntos maravilhosos você encontra nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E o filme de hoje é Germinal, uma superprodução do cinema francês que adapta uma das maiores obras literárias do século XIX. Esse filme foi sorteado do baldinho do Tom. Então, Tom, conta aí qual era o seu baldinho e por que você colocou o Germinal. Então, cara, você quer jantar primeiro ou você pode falar? Né? Você tá querendo esperar o teu jogo terminar o jogo também? Terminando de beber aguinha. Ah, tá bom. Eu queria colocar uma pauta que a gente não fala tanto aqui, né? Que é sobre a questão do trabalhador brasileiro. Uma questão do trabalho como um todo. Acho que a gente fala pouco sobre essa dinâmica das classes, né? E aí eu falei assim, vou escolher só filmes que falam sobre a relação que a gente tem com o trabalho ou relações de filmes trabalhistas, alguma coisa assim. E o Germinal era uma das escolhas, além que eu coloquei Daniel Blake, eu coloquei Arábia, Nossa. eu coloquei O Corte e coloquei o Germinal. E por coincidência, pela primeira vez na minha carreira no Sessão Aleatória, saiu o filme que eu queria assistir. Olha aí, você quebrou a maldição, finalmente. Achievement. Tem uma história bastante curiosa nessa história aqui. O meu terapeuta foi quem me indicou esse filme. Porque eu vou bastante na terapia para discutir as questões do trabalho, as relações do trabalho. Trabalhistas. Tá certo. Você pode ir no sindicato também, viu? Também funciona. E não tem sindicato, a gente reclama no terapeuta, né? É isso que o trabalhador faz, coitado. É todo um ciclo de reclamação. Exato. E aí o meu terapeuta, ele simplesmente falava bastante sobre esse filme, porque ele teve uma empresa na carreira dele, e ele justamente resolveu ter uma empresa por causa deste filme. Olha aí. Ele falou assim, eu gostaria de ter uma empresa, uma indústria, que não repetisse os problemas do filme. Ou seja, que não construísse uma relação de trabalho baseada nessa exploração de completa insegurança pro trabalhador. Eu falei, porra, vou assistir esse filme aí, qual é que é? Pô, maneiro isso, hein? Maneiro, interessante, né? Aí ele comprou uma mina de carvão e... Isso. Fez uma mina de carvão solidária. Mas que não, né, cara? Não. Comprou uma mina de lítio. Imagina, o Elon Musk é o meu terapeuta. Aquele abublê das ideias. Que merda, né? É o meu terapeuta. O que seria ótimo que eu comeria ele no soco. Seria um ótimo plot twist. Toda quarta-feira, às 7 horas da manhã. Imagina, comi o Elon Musk no soco. Isso é terapêutico. Isso ia ser bem terapêutico. Extremamente terapêutico. Você faz presencial a terapia, sessão? Faço. Pô, terapia só presencial. Terapia online pra mim é uma enganação. Pois é, cara, eu tô nesse dilema aí, viu? Porque eu tô... Por que é enganação? Não é que é enganação, mas eu acho que ele tá mexendo no celular. Né? Tá mexendo no celular. Eu tenho certeza que ele vai estar mexendo no celular, vai estar jogando The Sims enquanto eu tô falando dos meus problemas mais profundos. Ele vai estar no jogo do Tigrinho. Que isso? Jogando Candy Crush. Não, Como foi seu fim de semana? Atualiza aí. Que isso?
Eu tenho certeza absoluta que ele falaria isso. Tá bom. Um abraço, Luiz. Um abraço. Um abraço. O Luiz também ouve o programa. Olha aí. Abraço, Luiz. Um abraço Aí, pro ó. Luiz, então. Luiz, coloque filmes aí no nosso baldinho. Vamos fazer um baldinho da terapia aqui, ó. Baldinho de filmes terapêuticos. Pronto. Vamos lá, então. Vamos falar desse filme, ó. Germinal é um filme de 1993, dirigido pelo Claude Berry, com o roteiro do Claude Berry e Arlette Langman, baseado no romance Germinal, do Émile Zola, publicado em 1885. O filme estrela o Renaud como Etienne Lantier. O nome dele é Renaud mesmo, não tem sobrenome não, tá? É o Renaud. Tá certo. O Gérard Depardieu como Toussaint Marot, a Miu Miu como Marot, né, a esposa do Marot, e a Judith Henry como Catherine Marot. É isso. Vou começar falando do diretor aqui, o Claude Berry. O nome verdadeiro dele era Claude Beryl Langman. Ele é um renomado diretor, ator e roteirista francês, nascido em 1934 e considerado um dos mais importantes diretores do cinema francês do pós-guerra. Mas o primeiro trabalho dele, olha que curioso aqui, foi seguindo a profissão do pai. O pai dele era peleteiro. O que é um peleteiro, Dudu? Boa pergunta. Uma pessoa que faz pellets. Faz o quê? Pellets? É o que vende pele? Sei lá, peleteiro. Não, é o cara que tira a pele do bicho. Que vende as peles. Olha então só. vende as peles, ó. Tosquiador? Desgraça. É um cara que prepara... O peleteiro escalpela o animal. Exato, Então, é o peleiro, né? De preferência morto. Sabe o que ele é? Ele era o Leonardo DiCaprio naquele filme lá que ele fica vendendo pele. O filme do urso. O filme do lá, urso, isso. exatamente. Então ele foi seguir a profissão do pai, né? Ele foi aprender lá a tirar a pele dos bichos até que ele passou a se interessar por atuação. E foi estudar cinema, né? Com a intenção de ser um ator profissional. Daí nos anos 50, o Berry ficou basicamente fazendo figurações em vários filmes, até que em 1962 ele convenceu um grupo de amigos dele a financiarem o primeiro filme dele como diretor. Foi um curta-metragem chamado Le Poulet. O que é Le Poulet? O frango? Eu acho que poulet é frango, viu? O filme foi um enorme sucesso de crítica e ganhou diversos prêmios, incluindo o Oscar de melhor curta em live action. Daí esse reconhecimento abriu caminho para a carreira dele como diretor de longas metragens, né? O primeiro filme dele foi O Velho e o Menino, de 1967. Foi meio que baseado nas experiências dele como uma criança judia vivendo com um idoso antissemita durante a guerra. O sucesso desse filme foi seguido de vários outros, incluindo aqui o Je vous aime, de 1980, que reuniu vários ícones do cinema francês da época, né? Tinha Catherine Deneuve, Gérard Depardieu e tal. Mas o ponto alto da carreira dele foi em 1986, quando ele dirigiu o que são as suas obras mais conhecidas aqui. É um filme chamado Jean de Florette e A Vingança de Manon. Os dois são adaptações da obra do Marcel Pagnol. Os filmes trazem no elenco nomes como o Yves Montand, o Gérard Depardieu, tem outros atores importantes aqui do cinema francês, receberam diversos prêmios e tal. Então isso permitiu ao Berry trabalhar em projetos agora de alto orçamento. O primeiro dele foi o Urano, de 1990, e o segundo, o Germinal, de 93. Não vou falar mais desse filme aqui hoje. E ele também foi muito ativo como produtor. Ele ajudou a dar voz a inúmeros talentos do cinema francês através da sua produtora, a Rennes Productions. Entre outros sucessos, foi responsável pela segunda adaptação live action do Asterix. Ah, que maneiro. Que é o Asterix e Obelix, Missão Cleópatra, 2002. Com o Gérard Depardieu. É só falar. Com o Gérard Depardieu, exatamente. O Gérard Depardieu é o Ricardo Darín da França. Ele mais ou menos. E a gente Mais vai ou ver menos, daqui a pouco. eu sei. Exato. O Claude Berry veio a falecer em 2008, aos 74 anos de idade. Então a gente vai para o nosso quadro Viu ou Não Viu, onde a gente fala de alguns trabalhos que a gente viu e uns que a gente nunca ouviu falar das estrelas desse filme. Você viu ou não viu? Vamos falar do nome mais conhecido desse elenco aqui, um dos mais importantes atores do cinema francês, o Gérard Depardieu. Ele nasceu em 1948 e ao longo da sua carreira ele já atuou em mais de 250 filmes. Então ele é o... Como é que é? O Nicolas Cage. Ele é o Nicolas Cage da França. Da França. Pois é. Ele começou a carreira no teatro aos 16 anos de idade, quando ele se mudou para Paris e entrou numa trupe de comediantes chamada Café de la Guerre. Daí, sua estreia no cinema aconteceu em 74, no filme Le Valseux.
E a partir daí, ele passou a ganhar papéis mais importantes e trabalhar com diretores renomados, como Bernardo Bertolucci e François Truffaut. Mas o reconhecimento internacional veio quando ele estrelou o Cyrano de Bergerac, em 1990, a adaptação de uma peça clássica aí, pela qual ele ganhou inúmeros prêmios e foi indicado ao Oscar de melhor ator. E foi aí que as portas de Hollywood se abriram para o Gerard Depardieu. Passou a estrelar em diversos filmes de produção americana, que 1492, A Conquista do Paraíso, é o filme do Ridley Scott, de 92. Ele tá no Hamlet, do Kenneth Branagh, né, de 96. Ele tá no 102 Dálmatas, de 2000. Existe um 102 Dálmatas? 102 Dálmatas, é a continuação do 101 Dálmatas, aumentou. E tem As Aventuras de Pi, que é o filme do Ang Lee, né, de 2012. E ele também deu vida a um dos mais carismáticos personagens da cultura francesa, que é o Obélix, numa série de 4 adaptações live action pro cinema, que ele tá no Asterix e Obelix contra César, de 99. Esse é muito bom. Então, o segundo é o Missão Cleópatra, de 2002, depois tem o Asterix nos Jogos Olímpicos, 2008, e Asterix e Obelix a serviço de Sua Majestade, de 2012. Vocês viram esses live action do Asterix? Eu vi os primeiros. Cara, eu sempre me confundo. Aquele que fez A Vida é Bela, ele tá num deles. Ah, mas ele é um César. Ele é um romano. É o primeiro. Ele é um romano, né? tá. Esse ele é o César. Acho que ele é o César, né? É, o Acho que ele é Benigni. o César. Isso, o acho que ele é o César. Roberto Isso. Benigni, Roberto Eu Benigni. acho que ele é o César. Então, acho que é o primeiro, mentor. Eu acho que ele é o Eu acho que primeiro. ele tá no primeiro. Esse é muito bom, cara. Os outros, normalmente, eu não vi. Esse primeiro é muito bom. Ele se perde nas piadas. O primeiro é excelente mesmo. É. E a caracterização é incrível. A vila, né? A vila do muito bom, cara. Tudo com o Obelix. Tem uma Preguiçalix, cara. Tem uns nomes muito escrotos. Ah, os nomes são maravilhosos, né, cara? Agora, com 250 filmes no currículo, é claro que tem uns aqui que a gente não viu, né? Um deles, só quero ver se vocês conhecem esse aqui, ó, Missão Babilônia, filme de 2008. Não, A sinopse do IMDb é a seguinte: o veterano que se tornou mercenário assume o trabalho de alto risco de acompanhar uma mulher da Rússia aos Estados Unidos. Mal sabe ele que ela abriga um organismo que um culto quer colher para produzir um messias geneticamente modificado. Então, cara, que roteiro bacana. Que hein? isso, gente? Não é? Roteiro que- Show, hein? O cara que aceitou esse roteiro e botou dinheiro Mas nisso você sabe, daí. eu vou te falar quem é o cara que aceitou esse roteiro. Esse Quem filme é? é com o Vin Diesel, minha gente. Nossa senhora. Excelente. É a cara mesmo agora. É a dupla maravilhosa, Vin Diesel e Gerard Depardieu. Aí, ó. Cara, eu não sei se eu já vi algum filme do Vin Diesel inteiro. Eu acho que eu não consigo. Não é possível, cara. Acho que Você não. não viu nenhum Acho que Velozes e Furiosos? Nenhum dos. Nenhum. Acho que eu vi nunca só o nenhum. primeiro. Eu sei vi só só o o Caraca, primeiro, primeiro. cara. Eu Meu vi só o orgulho de não primeiro. ter visto nenhum. Eu também me orgulho, Dudu. Eu nunca vi um Velozes e Furiosos também. Isso aí. Caraca. Não, o primeiro eu vi. Eu vi só o Tamo primeiro. junto. Tamo junto. achei- Eu achei que lembro, eu tava não. E ele sozinho. tem também aquelas crônicas de Riddick. Aquele é legal. Não vi Não, esse nada é maneiro. disso. Esse é Não, legal. Crônicas de Riddick é o maneiro. Riddick é legal. Não vi nada disso. Não vi. Não vi nada com o Vin Diesel. Aquele Não, Triple vocês vão X, não é com ele também? Nossa, não o vi. Triple X é muito ruim. É, esse Eu eu não vi vi também. também. Não Esse vi Triple nada X disso. eu vi também. Não, acho que eu nunca vi um filme de Vin. Não sei como é que ele virou ator famoso. Tá aí, Eu ó. também não. Alguém bota um filme dele aí pra gente saber a história do Vin Diesel. Pô, eu vou botar no baldinho Mega Blaster as Crônicas de Riddick. Ah, pô, Boa, cara, boa, por quê? bota aí. Bota Boa, aí. Mentor. Vamos ver. Crônicas de Riddick. Maravilhoso, filmaço. Filmaço. Vamos ver o Vin Diesel e a sua careca reluzente. Colocando filmes relevantes aqui pro debate, a gente pensando em Crônicas de Quero Riddick. debater as a causa Mas dá pra trabalhista, falar, não sei o né? quê. Não, eu vou falar. Dá pra falar a questão da religião. Porque no Crônicas de Riddick ele é um prisioneiro, ele é preso ilegalmente. Entendeu? Aí, Você pode Tom. falar ali de prisão Viu? indevida e tudo, né? pra Complicado. falar Você Isso, pode botar o tom ótimo. filosófico lá, preocupa não. Isso. Governo Vou sim. teocrático. Sim. Governo, exatamente, autocracia. né? Exatamente. Isso, aí, Várias então. questões. né? Tá bom, Tá tudo aí. tá ótimo. Um pouco de droga, um pouco de salada. Mas o assunto é Gerard Depardieu. E como nada são flores, eu quero fazer um comentário aqui, pra grande decepção da Marina, infelizmente, porque ela adorava o Gerard Depardieu. Eu adoro, você vai acabar Ele comigo. parece ser um grande babaca e potencialmente um sex offender também. Pouco babaca, não. Puta Não, ele tá merda. Entendeu? preso nesse exato Não, momento. não, ele não Mas tá aí, preso, não. que Não, isso, calma aí, velho? Tom. Que isso, Tom? Tá, calma. Denúncia. Ele Não, foi é porque é o solto? seguinte.
ele não foi preso, não. Não sei Ele foi preso essa semana. Essa semana? Calma. Semana passada, porra. Não, peraí. Ele foi preso semana passada. Como assim isso não? Depard, eu vou procurar isso, Dê. Foi preso segunda-feira. Gente, é possível. Minha pauta se tornou desatualizada em... O ator francês é Denis demais, Depardieu foi preso na manhã dessa segunda-feira Olha aí, cara, na isso França por agressões sexuais. Caralho, que merda. Ele tem tanta cara de... Ele, só que merda esse cara. Então, minha gente... É aquele filho da puta com cara de bonzinho. É, porque eu ia falar que o cara, ele foi acusado, ele não foi preso, mas tá preso. Então, Alegria da Marina. E de todos digamos nós. que justiça foi feita, então. Então, Teje. Porque, Caralho. ele teve acusações de não sei quantas, acho que mais de 10 acusações de assédio e abuso sexual. Sempre começa com uma, né? E aí depois... Exato, abre a né? E aí porteira. vão aparecendo várias, né? Exatamente. esse é o Velho negócio. tarado. Então é isso aí. Ele é um babaca escroto. E além disso, ainda tem vários depoimentos de gente que trabalhou com ele, falando que ele era babaca mesmo. Tipo, o cara atrasava nas filmagens, aqueles caras meio estrelona, sabe como é que é? É, lá naquele filme do Leonardo DiCaprio lá, que é o Homem da Máscara de Ferro, teve uma denúncia de uma figurante. Naquela cena lá que ele tá no feno lá, ele tava lá com as partes mesmo pra fora e ele queria fazer os negócios mesmo. Puta, vai. No meio da gravação? Que É, isso, cara. bicho? Vai. Não, pois é, o pessoal fala que o comportamento dele no set de filmagem era extremamente tóxico. assim. Tóxico. Ué, exato. Então, Perdão. né? Então tá aí. Mas pelo menos agora tá atrás das grades, então não vai encher mais o saco de ninguém. Ó, bora lá então para a sinopse do IMDb do Germinal. No norte da França, em meados do século XIX, os trabalhadores de uma cidade de mineração de carvão são explorados pelo proprietário da mina. Um dia eles decidem entrar em greve e as autoridades os reprimem. Tá ruim não. Devolve o meu IMDB. Que IMDB que é esse aí? Tá errado isso. É o meu IMDB. Lá vem o IMDB do Dudu, cara. Tá Pronto. chocante Não, isso que aqui, IMDB né? é esse que tá Qual que é o falando seu, O cara certinho as assistiu o coisas? filme até o final, inclusive, porque ele fala que até o final. né? Exatamente, esse IMDB Esse eu não tá vi, não. errado, bicho. Não é nosso, não. Não é desses, não. Impressionante. Não, mas tá bom. Ah, tá bom, né? Tá ótimo. Eu fiz uma outra sinopsezinha aqui, mas o filme é meio isso mesmo aqui, ó. Em meados do século XIX, o Etienne Lantier chega numa pequena cidade carvoeira do norte da França em busca de trabalho e, devido a uma fatalidade, consegue emprego na mina de carvão local. Rapidamente, ele se aproxima de um dos trabalhadores veteranos da mina, que é o Marrot, que é casado e pai de 7 filhos. Mas mesmo com praticamente todos eles trabalhando na mina, eu acho que só o bebê que não trabalhava, né? Ainda, né? Que Por uma questão de não conseguir ficar em pé ainda, mas quando Exato, uma conseguisse, questão de... uma questão de tempo ali. Exatamente. E mesmo assim, eles viviam no estado ali de miséria beirando a fome, né? Ao longo dos dias, o Etienne vai ficando cada vez mais chocado com as condições de trabalho na mina e começa a organizar os trabalhadores para lutarem por melhores salários e condições mais dignas. Inicialmente, o tema é visto com desconfiança pelos mineiros, mas depois que um acidente na mina fere gravemente um dos filhos do Marrot, a empresa culpa os próprios trabalhadores e decide reduzir ainda mais os salários. Daí, em total desespero, os trabalhadores liderados pelo Etienne e o Marrot declaram uma greve que leva a tensões crescentes entre os mineiros, os donos da mina e as autoridades, culminando num confronto tão violento e trágico como inevitável. E é isso o filme. É isso aí. Vamos lá então para nossa rodada de opiniões. Tom, você que trouxe esse filme maravilhoso aqui para nossa pauta, qual foi... Você já tinha visto, né? Não? Ah, você não tinha visto, esse era o que você queria ver. É, o que eu queria assistir. Ah, Queria então conta aí. Então, coloquei como os foi... interesses pessoais e profissionais alinhados. Perfeito. Então o que você achou do Germinal? E eu gostei bastante do filme. O que mais me pegou, assim, é resolver fazer um filme como esse em 1993. Que era uma época em que a questão da discussão do trabalho, assim, era uma questão praticamente ultrapassada, né? Era uma questão onde a gente tinha acabado de ter o fim da União Soviética, a consolidação e o fim da história, então a causa trabalhista, ela tinha ficado completamente de lado, né? E aí, os caras fazerem um filme com relação a esse, principalmente uma adaptação de um livro que tinha sido desenvolvido durante a Revolução Industrial, eu achei um negócio bastante interessante. E é um filme legal mesmo, é um filme onde me fazem uma adaptação bastante rica do que foi o livro, obviamente que a questão política é mais profunda no livro, mas todos os elementos chaves de uma progressão dos avanços da greve, do fura-greve, do pelego,
da cooptação por meio da criação da classe média, do filho da puta do burguês em todas as suas instâncias, que não tem diferença nenhuma no discurso que o cara utiliza naquela época e o discurso que ele utiliza hoje, que ele sofre demais, que ele está muito exposto a riscos sendo investidor, acaba fazendo com que o filme seja muito bom. E ele dá um final de desesperança que é muito bom também, né? É isso. Excelente. E você, Dudu, como é que foi aí assistir o Germinal? É um filme muito bem feito, realmente, né? A parte, né, que mostra, né, o trabalho, né, os trabalhadores, né? O diretor pega todo o naturalismo que é expresso no filme, porque o autor é naturalista, né? É um dos pioneiros aí do naturalismo. E é aquilo mesmo, né? Os caras tratados como animais, né? E vivendo em situações degradantes. Então, assim, bem impactante, bem realista mesmo, né? Eu gostei desse filme. Uma boa escolha do Tom. Excelente. E você, mentor? Já tinha visto o Germinal? Então, o filme não, mas o livro eu já tinha lido. Olha aí. E aí, quando o Tom falou pra mim, eu falei assim, peraí, esse é o Germinal do livro? Aí ele, Aí ele mandou o link, né? E eu fui procurar e tal. Aí tinha uma série na Globoplay. Eu falei, a série? Ele, não. Aí ficou discutindo, não, tem uma série. Tem uma série. Por isso que o Tom mandou esse negócio, porque nem no stream tem. Não, eu achei ele no MUBI. Mas, assim, eu achei uma ótima adaptação. Foi o que o Tom falou, assim, no livro ele aprofunda mais questões políticas marxistas e anarquistas, né? Ele até explica uma divisão, né, da questão quem são os marxistas, os anarquistas, que meio que se misturam no meio ali e tal. O filme mostra um pouquinho, né? Tem um cara ali que ele meio que representa, eu acho que ele representa os anarquistas ali, né? Que é o cara que fala que tem que quebrar tudo e tem que... Bom, só que eu tô falando, no livro é mais aprofundado, mas assim, a adaptação muito boa. Eu só fiquei com medo, porque no livro, a esposa lá, a Catherine Monroe lá, tem 15 anos. Ela é a filha do cara. É a filha. Eu falei, cara, porra. É a filha que aquele outro maluco lá fica, né? Pô, aí eu falei, 15 anos vai pegar pesado. Quando eu botaram uma atriz mais velha, não, eu já... Pois é, botaram uma menina de 20 anos ali. Mas assim, o filme é muito bom, assim, e foi o que o Tom falou, concordo, assina embaixo, assim, pega coisas muito atuais de hoje em dia, de você ver esses coach arrombado vendendo uma ideia de trabalhe enquanto eles dormem, mas coisas bem de precarização e vendendo um sonho de tipo, você consegue, filho, só trabalha. Só pega trem lotado, ônibus lotado. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, essas merdas. Só que um é herdeiro de uma mina de diamante e você não. Só isso a diferença. Exatamente. Mas o filme pior que eu tô começando. Eu comecei a seguir aquele Santinelli, velho, e eu fico puto, que ele começa a mostrar uns negócios que deixa ele puto, só que eu fico puto também, velho. Ele tava mostrando criança coach, velho. Tá demais o negócio. Criança coach. Caralho, bicho. Eu não consigo acompanhar. Eu fico indignado. Eu não consigo ver o programa inteiro, velho. Tem que acabar, demais, cara. Criança coach é igual criança pastor, né? Que tem tem criança também. Pastor também. Tem também. Dureza. Parabéns, são ótimos. Olha o que Deus faz na vida da gente! Esse menininho é o melhor de todos. Antes eu não era ninguém! Agora eu sou baterista da igreja! Cara, assim, só um off-pauta. Tem uma, cara, que me dá muita raiva. É que ela usa aquelas figuras de linguagem que me irrita muito. Nossa, que é um nada a ver. É um nada a ver atrás de um nada a ver. Tipo assim, a porta agora está aberta. Então se ela abriu, é pra você passar. Que isso, velho? É tipo pra pessoa completar a frase? Mas eu digo assim, não. E tipo assim, se a porta está aberta, é pra você passar. É lógico. Mas assim, aí ela dá uma ideia do tipo assim. Dá uma ideia do tipo assim. Uma coisa altamente profunda. Divina, né? Uma coisa tipo, nossa, então, né? Se a janela abriu e entrou um vento, a cortina mexeu. Muita sabedoria. É muita sabedoria. Olha aqui, mas é impressionante mesmo o fato de que é uma discussão, você vê aqui, de 1860, né, que é a época do livro, e que tá atual, é inacreditável isso, né, a gente tá falando das mesmas coisas até hoje, mas esse é muito impressionante. Agora o filme, em relação ao filme, o que eu achei mais impressionante é isso que o Dudu comentou mesmo, a recriação que ele faz daquele momento histórico, daquele lugar. Daquela época, né? Porque a gente não tem tanto registro, assim, visual. Deve ser alguma fotografia ou outra e tudo, né? Uma época que ainda era muito difícil fazer isso.
Então a gente não sabe exatamente como era a condição ali, né? Parece que o livro descreve muito detalhadamente, né, mentor, como é que era a vida dos caras ali e tudo. E eles fizeram uma recriação impressionante mesmo, né? Eu fiquei sentindo mal vendo o filme, porque eu tenho claustrofobia. Ah, né? Então... os caras tomando banho na mesma água, a família inteira. Ah, pois é. Não, exato. Isso é outra coisa interessante também, porque não só as condições de trabalho ali na mina e tudo, que são muito impressionantes, você vê que realmente as pessoas são tratadas igual animais, literalmente, né? Tanto que tem um cavalo ali dentro, e você vê que o cavalo tá ali junto com todo mundo, né? No mesmo esquema. Mas esse registro da vida privada, né? De como que era a vida das pessoas ali. Então, uma família de 7 pessoas, todo mundo dormindo no mesmo quarto. 10 pessoas, a família. Eram 10 pessoas, eram 7 filhos, né? O pai, a mãe e 7 filhos. O pai, a mãe e o cara, o sogro lá, né? O senhorzinho. Pois é, 10 pessoas numa casa de um cômodo ali, 2 cômodos no máximo, né? Tinha ali. 2 cômodos, que é um em cima e um sem embaixo. Privacidade nenhuma. Privacidade nenhuma, todo mundo tomando banho ali na mesma água e ali na hora do pessoal comendo, o outro tomando banho e vai 2 pra dentro da tina e aquele banho de carvão, né? Quer dizer, o primeiro que toma banho ali, já a água já tá, porra, acabou, né? Não, e você falou no começo, na questão que você já tá anestesiado no trabalho, é isso também, você vê que eles entram numa anestesia, tipo, isso. Não tem café, mas a água tá quente. É isso aí, bebe quente, é bom também. Tá quente a água. Tá quente, aí o outro tá chorando. Não, depois deixa ele chorar que a fome passa. Sabe? Umas coisas que dói, entendeu? Exatamente. E é impressionante que o que você vê ali é que a empresa, o dono da mina e tudo, eles pagavam os caras, era assim, literalmente o mínimo do mínimo para as pessoas ficarem vivas. É isso. Exatamente. Eu não vou te dar um franco a mais. Exatamente. Fica lá uns dias passando fome e tal, mas você continua vivo pra trabalhar. Exatamente. Então você vai comer o mínimo ali pra você continuar vivo, pra você ir lá naquela mina e você vai morrer na mina, né? O objetivo ali é esse, você vai trabalhar até você morrer, porque todo mundo ali morria na mina, ou se não na mina, morria de cuspir no carvão igual o velho lá. O InfoJobs mais rápido também, né? Não tem vaga pra você não. E morreu o cara aqui, tem vaga. Pô, abriu uma vaga aqui agora, pode ir lá. Exato, vai ali, pega a lanterna, e morreu e como já morreu muita gente ali, é mais um que morreu e segue a vida, segue o barco, tamo aí. E você vê que ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada, exato. Ah, morreu fulano? Tá bom, pega ali o negócio dele e entrega pro outro cara ali. Até acabou. Assim, faz parte, né? Exato. É impressionante mesmo. É um retrato muito impressionante. E o mais impressionante é isso, né? A gente saber que esse tipo de condição de trabalho existe até hoje. Vai nas minas de lítio, essas minas de silício também na África e tudo é a mesma coisa. Esses Elon Musk, essa galera aí, dona dessas minas. Mas a galera que trabalha lá é esse esquema aí. Tem um livro muito interessante, chama Atlas da IA, que é uma pesquisadora que fala sobre inteligência artificial, mas ela não está falando sobre exatamente a inteligência artificial, ela está falando sobre o impacto ambiental da mineração de silício, né, para a fabricação de chips, para alimentar essa inteligência artificial cada vez mais avançada. Pô, maneiro. E ela fala que isso, você vai nas minas de silício, eu não lembro exatamente quais são os países, mas assim, na África, e ela fala que são assim, quilômetros e quilômetros de desolação total, assim, que não tem nada, é tudo ali, tipo, estéril, né? Eles devastaram tudo. E as pessoas que trabalham nessas minas, assim, condições quase subhumanas mesmo, né? Extraindo ali um material, né, extremamente precioso para gerar essa tecnologia toda, esse avanço tecnológico maluco que a gente tá vendo, né? A cada 2 meses uma IA nova aí aparece, enfim, é uma maluquice. E nem precisa ir tão longe assim também, até a África, para se lembrar do caso que teve no Rio Grande do Sul, das empresas terceirizadas na produção de uva para sucos e vinhos, que teve na região dos vinhos lá de Bento Gonçalves e tal, para marcas importantes como Aurora e Salton, que quando esses temas vieram à tona, o advogado veio justificar de que eles pagavam o sub-humano, o regime de mãos de obra de semi-escravidão, culpando a classe trabalhadora por existir o Bolsa Família. E o mais interessante é que depois disso, as empresas que estavam envolvidas receberam um aporte de incentivos fiscais da quadra de 40 milhões depois de julgado. E 40 milhões do governo do Rio Grande do Sul, que não quis fazer absolutamente nada num período de quase 6 anos
na manutenção das comportas do Rio Guaíba e que fez acontecer o que está acontecendo lá. Tudo começa na questão da classe trabalhadora. Não, então, só dando um adendo, o advogado ainda botou na petição que, na verdade, não era escravidão, é que eles eram uma família. Foda, cara. É muita cara de pau, né, cara? Olha aí. Caralho, velho. Caraca, A família. A família onde 3 caras moram naquela casa e o resto mora nessas barraquinhas que a gente construiu aqui com o pau a pique. mas é uma família. Isso tudo não. Ah, cara, quando você entra nessa parte de regime de trabalho análogo à escravidão e tudo que ainda tá aí também, a torta direito, né? Tem aquela lista suja do trabalho escravo que os caras publicam, volta e meia aparece, né? Parece. A loja de roupa do shopping fodão, não sei o que, tá lá na lista de trabalho escravo. Então, assim, é isso, né, cara? As condições estão aí até hoje, realmente, você tem razão. Então não precisa ir muito longe, não. Tá tudo aí na nossa cara. Vamos falar um pouquinho aqui da produção desse filme. Eu achei algumas informações, que não muitas, né? Porque esses filmes, filme difícil de achar informação aqui. Filme europeu, da década de 90, mas eu achei uma entrevista com o Claude Berry, onde ele fala um pouco desse filme. Então ele conta que a ideia de adaptar o Germinal para o cinema surgiu meio que por acaso. Quando ele terminou o filme anterior dele, que chama Urano, ele começou a pesquisar temas para o próximo projeto, né? Daí ele encontrou esse livro e achei engraçado, porque ele diz que ele achava que tinha lido o livro. Igual a gente fala aqui, que eu achei que eu tinha visto esse filme e eu não tinha visto. Leu de orelhada. Viu de orelhada, exato. Ele parece que leu de orelhada, porque ele falou, eu achei que eu tinha lido, mas aí comecei a folhear e tal e vi que não tinha lido, não. E aí ele foi ler o livro, né, e começou a ter várias memórias da infância dele, né, principalmente em relação ao pai dele. O pai dele era um trabalhador precarizado, mas que tinha consciência de classe, né? Ele sempre votou nos comunistas e tal. Então ele resolveu adaptar o livro em homenagem ao pai dele. Então não foi nem por uma questão política, segundo ele, né? Ele fala que foi uma questão muito mais pessoal. É até dedicatória, logo no início do filme. Exatamente, na primeira cena do filme ele fala, né, pro meu pai. Daí o Berry chamou a irmã dele, que é Arlette Langman, que é roteirista, já tinha trabalhado com ele em vários filmes, para fazer essa adaptação, e conta que o principal objetivo deles foi a fidelidade em relação à obra do Émile Zola, né? O livro é baseado em acontecimentos que o autor testemunhou quando viajou para uma região carvoeira da França para observar as condições de vida dos trabalhadores locais, e impactou profundamente a sociedade da época, porque nas grandes cidades as pessoas não tinham muita ideia de como é que era a vida desses trabalhadores, né? Era uma coisa muito distante da realidade de todo mundo. Então quando saiu esse livro foi um frenesi, e isso ajudou de fato a avançar as pautas da luta, né, pelos direitos trabalhistas. Daí, para dar autenticidade ao filme e tentar gerar um pouco do impacto parecido, né, no público, o Berry foi até o norte da França, onde se passa a história, e filmou tudo em antigas vilas mineradoras da mesma região. Inclusive, boa parte dos figurantes do filme, né, dos extras do filme, eram ou mineiros de carvão aposentados ou descendentes, né, filhos e netos de pessoas que viveram naquelas minas de carvão ali. As filmagens foram extremamente desafiadoras, né, levaram 7 meses para ser concluídas, é muito mais do que a produção típica de Hollywood, que leva o quê? 2, 3 meses, os caras fecham a filmagem, né? Aqui foi quase 1 ano de filmagem. E isso contribuiu também para o alto custo de produção. O Germinal teve um orçamento de 30 milhões de dólares e foi o filme mais caro já produzido na França até aquele momento. Caraca! Exato. Mas impressionantes, os cenários são impressionantes, né? A produção é incrível. A produção desse filme faturou quanto? Sabe mais ou menos? Quanto fez? Sabemos. A gente sabe que ele arrecadou cerca de 36 milhões nas bilheterias. Ele foi o 4º maior público da França naquele ano. Olha só, ele perdeu só pro Jurassic Park, pro Aladdin e um filme chamado Os Visitantes, que aí é um filme francês que a gente não conhece. Então, assim, foi considerado um sucesso, né? Ele não tem por não ter aquele investimento maciço em publicidade e tudo, então realmente ele deve ter batido aqui recuperado o custo de produção, então foi considerado um sucesso. E ainda recebeu aqui, 10 indicações para o César, que é a maior premiação do cinema francês, incluindo melhor filme, melhor atriz para a Miu Miu, que faz a esposa, né, do Marot, e ganhou os prêmios de melhor cinematografia e melhor desenho de produção. É isso aí que vocês estão falando. Realmente a produção do filme é impecável, é maravilhosa, é muito incrível.
E ele também foi indicado como representante da França na disputa pelo Oscar de melhor filme em língua estrangeira, mas ele não chegou a ser selecionado, então não concorreu ao prêmio. Pô, que sacanagem. Você sabe como é que é esse esquema do Oscar, né? Cada país indica um filme e aí os caras lá da academia do Oscar escolhem, sabe-se lá como, né? Eles decidem lá que filme que entra e qual que não entra, então é isso. Bora então pro troféu aleatório? Bora para o troféu. Bora! Troféu aleatório. Vamos lá então para os troféus aleatórios aqui para esse filme maravilhoso. Ô mentor, lembra aí para o nosso ouvinte o que significa ganhar um troféu aleatório? Cara, a sensação de você ganhar um troféu aleatório é a mesma que você ficar de saco cheio do trabalho, colocar fogo em tudo e sair pra sextar com os amiguinhos. Colocar fogo em tudo é Eu foda. achei que era ser o seu primeiro a tomar aquele banho lá. Pô, não, essa é a sensação de um troféu aleatório. Claro que é, você é o primeiro do banho, tá doido? Melhor coisa. Olha que devia ser uma alegria mesmo pegar ser o primeiro do banho ali, né? Pô, realmente. Vamos botar um adendo, então. Além disso, ser o primeiro a tomar aquele banho. Eu acho que do terceiro pra frente ali já é ineficaz aquele banho. Acho que já não faz efeito nenhum mais. Não. Né? O melhor que eu imagino que o André deve ter feito essa conta. Tipo assim, olha, do terceiro. Pô, complicado demais, cara. Tá doido. É isso aí. Vamos lá então, Dudu. Qual é o seu troféu aleatório aí para o Germinal? Meu troféu, bebê conforto do inferno, vai pra cadeirinha do neném. Fica amarrado em pé, o neném, com os 3 cintos de couro segurando ele, coitado do menino. Caralho, mano, que maneira de conter uma criança. Parabéns. Nossa, naquela cara, eu época vou era até aquilo fazer. mesmo, né, velho? Que merda. Naquela época era aquilo mesmo. Cara, Com aquilo mesmo. certeza. Eu vou até fazer um parêntese aqui, que eu assisti, esses dias eu tava aqui, né, eu ouvi o episódio que vocês fizeram do A Bruxa, e daí eu falei, pô, Assistiu o filme? parece legal, eu fui assistir o filme, assisti, Ah, isso aí. e achei demais, foi incrível. E tem uma parte ali que aquelas 2 criancinhas do inferno, né, os caras estão lá procurando a menina e o outro que sumiram, e as criancinhas estão amarradas num poste ali, cara. Ele faz tipo uma coleirinha de criança. Isso mesmo. Aqui é uma loucura. Aquele filme é qualquer coisa. Mas é isso, Mas né, é cara? aquela Criança época, nessa né? época se amarra e é isso mesmo. É isso mesmo. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro Germinal? O meu troféu, morte aérea, Morte é aérea. pra aérea. trágica morte do nosso querido dono da vendinha. Pô, tava lá tentando fugir da galera. Pô, fugiu pelo telhado. Aí ele escorregou. Só que assim, ele tava uns 4 metros de altura só. Ele é um cara frágil. Aí era ele um cai, sujeito mas bem assim, a hora frágil. que ele tava caindo, ele já tava sangrando já. Aí ele Cara, mas você não... Pô, Aí ele morreu no ar. Tom. A gravidade mata, Tom. Não, mas não dá pra você julgar. Pô, o Gu não morreu porque foi subir no telhado pra consertar É, não sei o quê e caiu? Não, mas não foi a mesma. Mas, a mesma porque coisa. assim, filma a hora que o dono da vendinha tá caindo, né? E a hora que ele tem o impacto. E na hora que ele vai impactar ainda, ele já tá sangrando. Então aconteceu alguma coisa muito grave enquanto ele estava no ar. Impacto com o ar. Que acabou acometendo ele a uma morte trágica e depois Um lixamento bem. um tipo de vandalismo ao corpo Digamos que naquele momento ali o pessoal se vingou, né? que a galera ali- Porra, se vingou. A galera se vingou e os Cara, caras olharam com uma cara de meio... Nossa, a galera exagerou um pouco. Isso é o cara de olha meu essa cara, exatamente. Ele fala, opa, estranho, Nossa, acho que o nossa, pessoal foi meu muito Os longe caras demais. começam a ver a consequência, né, daquilo ali tudo. Né? Cara, É, eu tá vou te certo. falar, no livro é pior. Eu não pensei assim, eles não vão adaptar isso, não. Que isso, no livro é pior? Por quê? No Não, livro é fala aí. Mas ele já tá coisas morto, no não? livro. Não, ele cai. Enfia uma baguete no rabo dele. Não, caralho. Que isso, cara? Ele Uai, quebra topa as aí, pernas, ele não morre, ele quebra as pernas, aí ele pede ajuda. Aí o pessoal ajuda, eu caraca, começa a bater nele, inchar ele, aí a senhorinha começa a fazer aquele negócio e tal, começa, aí arranca o olho dele e a senhorinha puxa a peixeira mesmo lá, a faca, eu falei, não vou adaptar isso. Gente, quando tá velhinha, eu falei, gente, Adaptaram. falei, Adaptaram.
Ela faz miséria naquela peixeira, né? Provavelmente a velhinha que ele rejeitou fala e crauco. Nunca rejeite a velhinha, gente. É, pois é. Um copo d'água pra ela, pelo amor de Deus. Complicado. É isso aí. E você, Tom, qual é o seu troféu aí pro Germinal? De novo, elevador? Não, peraí. E qual é o você, seu troféu, Tom? E você, mentor, qual é o seu troféu aí pro Germinal? Cara, o meu troféu é Aqui Somos Uma Família. Vai para a negociação dos operários da mina com o patrão. Ele solta todos os clichês possíveis de todos os chefes. Nossa, inclusive mostra que chefe é filha da puta é temporal. Não, eu acho que todo patrão deve assistir, deve ter algum lugar que você tem que assistir esse filme pra você aprender o discurso, né? Porque é o curso, exatamente. É no curso de empreendedorismo do Sebrae. Exato, exatamente. Você assiste só aquela cena, você fala, ó, quando o cara vier falar greve, você vai falar isso aqui pra ele. Você fala que a vida tá muito difícil, senão você vai ter que fechar a mina. É isso, cara. Cara, todos os clichês possíveis, imagina. Não, e quando ele fala pro Gerard Depardieu, ele fala, fecha. Então fecha. Não, ele fala, logo você que é meu funcionário mais antigo. Não, é justamente por isso que eu tô aqui falando, eu vim representar. Me admira você. E eu falei, pronto. Nossa, e a tática do cara ir lá, né, todo revoltado, não sei o que, o cara fala, não, mas eu queria te dar uma promoção, pô. Você vai ficar aqui fazendo greve? Exatamente. Aí o cara desiste da greve, pô. O clichê é maravilhoso. É legal desse filme também, é isso, né? Ele não idealiza ali os trabalhadores também não, porque ele mostra todos esses, digamos, as nuances ali, né? Tem gente que, pô, tá puta com a greve, tem o cara que é o pelego lá, que, pô, o cara oferece a promoção, ele aceita. Exato. Tem os outros caras que se seguram ali, mas se fodem, né? Tipo, não tem romantização de nada aqui, né? É bem naturalista mesmo o negócio. Tá certo, eu vou dar o meu troféu aqui, que é o troféu Acabou, Mas Tem, de disponibilidade seletiva, que vai pro dono da pensão, né? Que na hora que o cara chega lá falando, pô, tem um quarto, ele fala, não tem não, os quartos já estão ocupados. Aí ele troca 5 minutos de conversa com o cara ali, ele fala assim, que sorte a sua, o quarto acabou de vagar aqui, você pode subir pro quarto. Pô, o cara, né? O cara tem o sistema online que ele viu a desocupação ali na hora. Vagou aqui. Online, cara. Vagou aqui. Tá melhor que Airbnb, cara. Beleza, minha gente, é isso então. Quem é que vai entregar esses troféus aleatórios hoje? Boa pergunta. Galos, cara, aquela cena de rinha de galo também me irritou. Cara, rinha de galo. Esse filme, ele tem uma coisa, a gente falou, elogiou o naturalismo e tudo, mas rola uma crueldade animal ali, porque botaram os galos pra brigar de verdade, não venha me dizer que aquilo é CGI, porque não é. Não tem como ser CGI, aquilo ali. 93, pô. 93, 93, né? Que foi então tem galo de briga, tem o cavalinho descendo lá, todo enroscado na mina. Não tem essa preocupação com os animais, não. Não tinha, não. Mas aí você quer o quê, né? Então você quer galos de briga entregando? Revoltados com a burguesia. Tá ótimo. Tem algum recado hoje, Tom? O recado é para vocês continuarem na peregrinação de vocês ao indicar o sessão aleatória para 3 pessoas. Hoje em dia recebi um relato de um aleatório que entrou no ônibus e foi aplaudido por ser um aleatório. Olha aí! Isso, muitas pessoas sentiram inveja. O homem acabou saindo aclamado a hora que ele desceu no terminal. E ele fez a mesma letra que eu acabei de falar assim. Populem o baldinho aleatório para vocês acabarem se tornando reis da Cinemateca do Universo. Se a pessoa quiser ser aplaudida no ônibus, então ela tem que colocar um filminho no baldinho. Exatamente. Maravilha, excelente. Então é isso. Bora para os assuntos aleatórios. Vamos lá então, começando com o Tom, que trouxe esse filme maravilhoso pra gente hoje. Qual é o assunto aleatório da semana, Tom? Vamos lá, olha só, esse filme, ele tratou de grandes conflitos da classe trabalhadora mineradora contra os burgueses, o jeito de greve e os ataques aos direitos trabalhistas. Hoje, a gente vai dar uma mergulhadinha em uma rivalidade tão grande quanto importante na história contemporânea britânica, que é a tensão entre a cidade de Liverpool com a primeira-ministra Margaret Thatcher.
Opa, muito bom. Do Moedinhas. O quê? Por essa. Moedinhas. Moedinhas é o meu bloco É o quê? que analisa a economia sobre a perspectiva marxista. Ah, Eita. tá certo. Tá certo. Excelente, vamos lá. O capitalismo falhou e falhará aonde colocar os seus tentáculos que se baseiam na exploração do homem pelo homem. Pátria ou muerte. Olha só, antes de começar toda essa história, é importante começar sobre as origens de Liverpool, que é localizada no noroeste da Inglaterra e foi fundada em 1207 e rapidamente se tornou um dos principais portos do Reino Unido. Durante o século XVIII, a cidade cresceu exponencialmente devido ao comércio de escravos, mercadoria e, posteriormente, a segunda cidade mais importante durante a Revolução Industrial. Liverpool desempenhou um papel crucial como centro de importação e exportação, com seu porto movimentado, que fazia conexão da Grã-Bretanha com o mundo. No século XIX, Liverpool experimentou um boom populacional e industrial, com crescimento de estaleiros, de fábricas e uma infraestrutura grande ferroviária. No entanto, essa prosperidade veio acompanhada de condições de trabalho muito precárias e uma grandíssima desigualdade social, tal qual retratada no filme. A classe trabalhadora de Liverpool, composta principalmente por operários industriais e portuários, vivia em condições de extrema pobreza e de exploração. A Revolução Industrial acabou transformando Liverpool em uma grande potência econômica, mas também exacerbou as divisões sociais. A cidade se tornou no epicentro de produção e inovação, com indústrias têxteis, siderúrgicas e de construção naval dominando o cenário econômico. O crescimento industrial trouxe empregos, mas também trouxe condições de trabalho terríveis a salários baixíssimos. Os trabalhadores de Liverpool enfrentavam jornadas exaustivas, muitas vezes superiores a 16 horas diárias, em ambientes insalubres e perigosos. A exploração levou ao surgimento de movimentos sindicais e de protestos trabalhistas. A classe trabalhadora de Liverpool começou a se organizar, buscando melhores condições de trabalho, salários justos e direitos básicos da execução da segurança do trabalho. Esse espírito de resistência e solidariedade acabou plantando ali as sementes daquilo que foi uma cultura política fortemente alinhada à esquerda que perdura até hoje. Ao longo do século XX, a classe trabalhadora de Liverpool manteve esse perfil político de esquerda, com uma forte presença de sindicatos e movimentos trabalhistas. A cidade se tornou um bastião do Partido Trabalhista, que defende o direito dos trabalhadores e promove políticas de bem-estar social. A postura política se consolidou nas décadas seguintes, com Liverpool desempenhando um papel central nas mobilizações sindicais e nas lutas por justiça social. E aí, lá pelos anos de 1980, Liverpool foi palco de intensas mobilizações sindicais, especialmente durante o governo de Margaret Thatcher. A eleição de Thatcher em 1979 marcou o início de uma era de políticas neoliberais alinhadas aos Estados Unidos que priorizavam o suposto livre mercado, a desregulamentação de políticas públicas e a privatização de bens do Estado. Essas políticas tiveram um impacto devastador sobre a classe trabalhadora e os sindicatos, gerando uma onda de protestos em greves em todo o país, principalmente ali no eixo entre Manchester e Liverpool. A Margaret Thatcher era conhecida como a Dama de Ferro e implementou uma série de políticas neoliberais que transformaram a economia e a sociedade britânica. A agenda dela incluía a redução do poder dos sindicatos, um ataque direto à privatização de indústrias estatais e cortes profundos nos gastos públicos, considerando a agenda neoliberal econômica. Essas medidas visavam revitalizar aquilo que era a economia britânica da época, mas resultaram, na verdade, num desemprego em massa e aumento da desigualdade social. A Thatcher acreditava firmemente no individualismo e na iniciativa privada, vendo os sindicatos como um obstáculo
ao progresso econômico. Seu governo aprovou várias leis de restrição à atividade sindical, ao direito à greve, incluindo a proibição de piquetes secundários e a exigência de votos abertos dos trabalhadores para a aprovação de greves. Essas medidas enfraqueciam significativamente os sindicatos e dificultaram a organização dos trabalhadores. Quem quiser saber mais de um filme que fala bastante sobre isso, é o filme Billy Elliot. Sim, mano, é verdade. Liverpool foi duramente atingida pelas políticas de Thatcher, principalmente pelo seu perfil econômico e industrial. A cidade já enfrentava dificuldades econômicas desde a década de 60, com o declínio das indústrias tradicionais e o aumento do desemprego. E aí, as políticas neoliberais da Thatcher só pioraram esses problemas, resultando no colapso econômico e social da cidade, que era globalmente conhecida por causa dos Beatles e do Pink Floyd. O desemprego em Liverpool atingiu níveis alarmantes, com muitos trabalhadores perdendo seus empregos nas indústrias que foram privatizadas ou fechadas. Aqueles que ficaram no trabalho tiveram seus salários reduzidos bruscamente. A desindustrialização levou à degradação urbana, com bairros inteiros caindo em ruínas, serviços públicos sendo drasticamente reduzidos e indústrias específicas como a naval, que foi tão importante para o desenvolvimento da Inglaterra, praticamente sendo extinta. A cidade se tornou um símbolo do fracasso das políticas neoliberais da Thatcher, com sua população enfrentando a pobreza, a desesperança e a marginalização. O ápice das brigas de Liverpool com a Margaret Thatcher se deu na década de 1980, com as tragédias de Heysel e de Hillsborough. Além das dificuldades econômicas, Liverpool também foi marcada por duas tragédias devastadoras: o desastre de Heysel, em 85, e a tragédia de Hillsborough, em 1989. Os dois eventos tiveram um impacto profundo na cidade e fortaleceram a desconfiança e a hostilidade em relação ao governo da Maggie Thatcher. O desastre de Heysel aconteceu no dia 29 de maio de 85, quando torcedores do Liverpool, que é a maior torcida de futebol da Inglaterra, e da Juventus, se enfrentaram antes da final da Taça dos Clubes dos Campeões no estádio de Heysel, em Bruxelas. Esse campeonato era aquilo que acabou se tornando a Champions League cerca de 15, 17 anos depois. Eita! A violência resultou na morte de 39 pessoas e feriu mais 600 com pânico durante o jogo. Embora os torcedores do Liverpool tenham sido responsabilizados pelos incidentes, segundo o governo, a população de Liverpool sentiu que tanto o governo quanto as autoridades do futebol, na verdade, não fizeram nada para conseguir garantir a segurança no estádio após a venda excessiva de ingressos, aquele overbookings. Além disso, a polícia instigou uma briga com a torcida de Liverpool, sabendo da possibilidade de pisoteamentos acontecessem. E isso acabou acontecendo de novo. 4 anos depois, no dia 15 de abril de 1989, ocorreu a tragédia de Hillsborough durante uma partida da semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest, no estádio de Hillsborough, em Sheffield. A superlotação e a má gestão da multidão resultaram na morte de 96 torcedores do Liverpool, que acabaram sendo esmagados contra as grades de segurança. Caraca! Essa história é muito impressionante. A resposta inicial das autoridades e do governo de Thatcher foi justamente culpar os próprios torcedores pela tragédia, alegando comportamento desordeiro e embriaguez de seus torcedores. No entanto, investigações posteriores revelaram que a polícia e as autoridades do estádio foram os responsáveis pela má gestão do controle da torcida e pelas decisões que acabaram levando ao desastre. A tragédia de Hillsborough e a tentativa de culpar as vítimas aprofundaram a desconfiança e hostilidade de Liverpool em relação ao governo da Thatcher, e a cidade se uniu para sempre em torno da família das vítimas, exigindo justiça e responsabilização. Mas até hoje, nada disso aconteceu. Inclusive, recentemente, morreu a 97ª pessoa em virtude daquela tragédia, após anos convalescendo no hospital. E essa tragédia
será eternamente impressa nas camisas do Liverpool, que tem as duas chaminhas e o número 97 em seus uniformes. Eita, mas fica mesmo? Tem? Fica, todo uniforme tem esse símbolozinho para eles sempre se lembrarem da identidade de Liverpool e dessa tragédia. Um aspecto interessante dessa relação de Liverpool e o governo britânico é a maneira como muitos moradores de Liverpool se identificam distintamente, frequentemente expressando sentimentos de não se sentirem totalmente parte da identidade inglesa. Essa percepção é moldada por uma combinação de fatores históricos, culturais e sociais. Historicamente, Liverpool sempre teve uma forte conexão com a Irlanda, devido à migração maciça de irlandeses para a cidade durante e após a Grande Fome Irlandesa no século XIX. Essa herança irlandesa acabou contribuindo para uma identidade cultural única, distinta do resto da Inglaterra. Entender o sotaque do liverpoolense é muito complicado. Além disso, a posição de Liverpool como um porto internacional trouxe influências culturais de todo mundo, reforçando um senso de identidade local forte e independente. Culturalmente, Liverpool é conhecida por seu orgulho local e espírito comunitário. A cidade é famosa também por sua música, especialmente por ter sido o berço dos Beatles e do Pink Floyd, e por sua rica tradição literária e artística. Essa vibrante cenário cultural alimenta um forte senso ali de identidade local e de resistência às exposições externas de outras culturas. Socialmente, as políticas neoliberais de Thatcher e os eventos trágicos dos anos 80 solidificaram a percepção de Liverpool como uma cidade injustiçada e marginalizada pelo governo central. A resistência coletiva contra as políticas de Thatcher e a luta por justiça após Hillsborough reforçaram o espírito de solidariedade e resistência entre os moradores de Liverpool. Então é bem comum, quando você está andando por lá nas ruas de Liverpool, você vê adesivos, você vê placas, você vê pichações na parede escrito "mas causa not English", ou seja, eles se identificam mais como a cidadania Scouser, que é justamente o povo que vive no porto com descendências irlandesas, do que necessariamente se tornar um inglês. Como é que é o nome? Scouser? Scouser. Olha aí. Eles se consideram também um povo muito mais simpático do que o restante dos ingleses. E assim, aí não é real. Difícil, né? Não é difícil também. Não é difícil. É real. O tanto que você se sente bem quando você tá em Liverpool é bizarro. É bizarro. O povo é maneiríssimo. Que da hora. É importante a gente considerar ali algumas relativizações de alguns argumentos e perspectivas alternativas ao discutir essa rivalidade entre Liverpool e Thatcher. Algumas pessoas, defensoras especificamente das políticas de Thatcher, argumentam que as reformas econômicas eram necessárias, obviamente, para modernizar a economia britânica, combater a inflação e reduzir o poder excessivo dos sindicatos. Onde é que existia um poder excessivo dos sindicatos na Inglaterra? Eles apontam que o crescimento econômico e a redução da inflação durante os anos 80 foram evidências do sucesso de suas políticas, o que não é nem um pouco verdade. No entanto, os críticos argumentam que os custos sociais e humanos das políticas de Thatcher foram muito altos. A desindustrialização, o aumento da desigualdade e o colapso de comunidades inteiras são vistos como falhas graves do seu governo. A rivalidade entre Liverpool e Thatcher exemplifica muito bem esse conflito entre eficiência econômica e justiça social, levantando ali questões sobre o que é o papel do governo na proteção dos direitos dos trabalhadores e na promoção de uma sociedade mais equitativa, ou se, na verdade, o governo deve ser o equipamento, o aparato social que vai justamente abrir as pernas para a economia neoliberal e a exploração de riquezas em cima dos trabalhadores. A rivalidade entre Liverpool e a Margaret Thatcher é um exemplo muito grande e poderoso de como as políticas governamentais podem impactar profundamente a vida de comunidades inteiras, especialmente o norte da Inglaterra, que se empobreceu muito a partir daí. Liverpool, com sua rica história de resistência e solidariedade, enfrentou e enfrenta até hoje políticas neoliberais de Thatcher com resiliência e determinação. As tragédias de Hyde e Hillsborough, juntamente com a desindustrialização e a marginalização econômica, moldaram a identidade da cidade e fortaleceram o seu espírito de luta. E eu gostaria aqui de mandar um beijão muito grande para o nosso amigo Jürgen Kloppinho, técnico da seleção de Liverpool, que declaradamente
é um cara de esquerda e que não conversa com o jornal The Sun, justamente porque o The Sun foi o jornal que comunicou a entrevista dizendo de que a culpa era dos torcedores na tragédia de Hillsborough. É a Folha de São Paulo, lá de Liverpool. É esse o meu tema da semana. Muito bom. Pô, demais. Tem uma história de que quando a Thatcher morreu, teve comemoração nas ruas, né? Não sei se foi em Liverpool. Maggie Thatcher died, we all having a party. Ou Merry Christmas, Maggie Thatcher, we all celebrate the day, because this one day closest to your death. Olha aí, que bonito. Tá ótimo, minha gente. Bora então pro próximo assunto aleatório. Bora. Vamos lá então, Dudu, qual é o assunto aleatório da semana? Engrandecendo meu bloco minerais e coisas que saem da terra. Claro, né? Levantou a bola agora. Chegou o dia. Tava pedindo. Brilha, estrelinha, vai. Já falei do gás, já falei da minhoca. Vou falar agora do carvão. Do carvão. Carvão já falei também, ué. Que isso? Mas você vai falar Carvão não sai informação da terra, atualizada ou você vai falar do carvão de 1920? Igual do gás lá, que era... Vou falar do Atualizado. O carvão é sempre atual. O carvão mineral, tá aí, ó. Então vamos lá. O carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível formada a partir do soterramento, compactação e elevação de temperatura em depósitos orgânicos de vegetais. E a formação do carvão teve início no período carbonífero, né, na era paleozoica, quando imensas florestas e ambientes que apresentavam decomposição sem oxigênio, como pântanos, deltas, estuários de rios e alguns lagos, principalmente localizados no hemisfério norte, foram soterrados em camadas horizontais. E o carvão mineral pode ser encontrado, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DPMN, em regiões de baixas temperaturas ou clima temperado. Estão localizados em todos os continentes. E nesses locais, os vegetais são carbonizados antes de apodrecerem. E o carbono é o principal composto do carvão, né? O carbono é o principal composto do carvão, apresentando o teor de aproximadamente 55% a 95% do elemento. Então, a variação aí de carbono no carvão é entre 55% e 95%. Esse teor de carbono define a maturidade geológica do mineral, conhecido como rank. A concentração, então, da menor para maior, mostra 4 tipos de carvão mineral. Primeiro é a turfa, que é um material que possui um teor de carbono entre 55% e 60% e permite a identificação dos restos vegetais. O carvão betuminoso, ou hulha, é a rocha sedimentar composta por betume, que é uma mistura líquida de cor escura e alta viscosidade. É aquele que o cara tava babando ali, provavelmente. Certo. E aí possui um teor de carbono entre 80% a 90%. E seu poder calorífico é de entre 7.000 e 8.650 quilocalorias. O antracito é o tipo de carvão compacto e sólido com o teor de carbono de 96%, corresponde à forma mais pura do carvão e contém pouco ou nenhum betume. Deve ser o mais caro, então, né? E, embora usado como combustível em Gales, na Grã-Bretanha, desde o segundo milênio a.C., o carvão só começou a ser minerado de forma mais ou menos sistemática na Europa por volta do século XIII, em época que já era conhecido também nos índios norte-americanos. Olha só. A primeira mina comercial de carvão da América foi aberta em Richmond, nos Estados Unidos, em 1745. E o antracito começou a ser extraído principalmente na região de Wilkes-Barre, no nordeste da Pensilvânia, em 1775 e não continuou depois de 1820. A Revolução Industrial ampliou a demanda do minério, que só reduziu no século XX, né, com a difusão do emprego do petróleo como combustível, e marcando o fim com o fechamento das minas de carvão em 2015.
Reservas mundiais de carvão são estimadas em cerca de 7 trilhões de toneladas, que é o suficiente para atender a demanda durante alguns séculos nas taxas de consumo atuais. Diminuiu bastante, né, o consumo de carvão, mas ele ainda é consumido. E a queima de carvão para obtenção de energia produz efluentes altamente tóxicos. Então, um dos grandes problemas é esse. Então, por exemplo, o mercúrio e outros metais pesados que estão misturados ali. Mercúrio, vanádio, cádmio, arsênio, chumbo. E, além disso, a liberação de dióxido de carbono, que causa poluição na atmosfera, né? Agravando o aquecimento global e contribuindo para a chuva ácida. Na década de 50, a poluição atmosférica devido ao uso do carvão causou elevado número de mortes e deixou milhares de doentes em Londres, né, durante o Grande Nevoeiro de 1952. Essa história também Tá tudo conectado. Pois é. Isso aparece naquele filme da Mary Poppins. Aparece no Mary Poppins? Isso, o filme da Mary Poppins, ele mostra os limpadores de chaminé, a galera que trabalha com carvão e tal. Isso. Eu lembro disso naquele seriado da Netflix, que é do Família Real lá, como é que chama? The Crown? The Crown, essa aí. Esse eu não tenho coragem de começar a assistir, não, é muito longo. Dessa névoa também. E aí, os maiores produtores de carvão mineral são a China, Estados Unidos, Austrália, Rússia e Indonésia, sendo que a China sozinha produz quase metade do carvão mineral do mundo. E no Brasil a gente encontra carvão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, entre outros. Só que a maior reserva está no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, nas formas de turfa, lignito e hulha. Durante e após a Primeira Guerra Mundial, o uso do carvão nacional aumentou bastante, né? Porque a aviação férrea era abastecida com carvão. Sim. E assim que a guerra acabou, o Brasil voltou a importar carvão do interior e as regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram que buscar outros compradores, né? O cara não aproveita o carvão que está sendo produzido no país, é inacreditável. E tem as vantagens do carvão mineral, Entre as principais vantagens, tem o melhor custo-benefício quando comparado às outras fontes de combustível. Apresenta boa eficiência energética, existem diversos depósitos espalhados por regiões do mundo inteiro, possui maior eficiência energética por causa da capacidade de produzir calor, sua produção de energia por unidade de peso é bastante quantitativa e significativa e é fácil de ser localizado. E desvantagens? Então a gente já falou aqui, a produção de seus subprodutos é totalmente prejudicial ao meio ambiente por causa da combustão, é uma fonte de energia não renovável, ela pode se esgotar, por ser altamente inflamável deve ser armazenado com cuidado para evitar explosões e incêndios. Quando queimado, o carvão mineral emite gases poluentes, né, contribuindo para o efeito estufa, e os processos de extração provocam impactos negativos no meio ambiente. E o carvão da sua churrasqueira, Tom, de onde que ele vem? Vem da lenha, né? Usa hulha. Não, é o carvão vegetal, não é o carvão mineral. Mas existe um carvão mineral para churrasco? Não, o carvão mineral vai liberar enxofre, vai liberar arsênio, vai liberar um monte de coisa na sua carne. Churrasco do capiroto. O metrô queima pneu pra fazer churrasco. Vamos fazer um churrasquinho. Meu Deus do céu. Então o carvão vegetal, ele é diferente. Ele é obtido a partir da queima ou carbonização da madeira e após esse processo resulta em uma substância negra. Dando um toque aí pra amiga do Clebão Damasco que vai visitar ele. Isso. Interessada em comer um churrasco de qualidade. Melhor trazer o carvão se tiver aí. Carvão da Flórida atrás do carvão. Leva o carvão pra garantir. Leva o carvão, senão o cara vai botar lá. Deixa o carvão pela conta do Clebão, porque isso não vai dar certo. Vai, inclusive, acender o carvão mineral com gasolina. No cotidiano, então, o carvão vegetal é utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha e abastece também alguns setores industriais, como as siderúrgicas. Também é utilizado na medicina, nesse caso chamado de carvão ativado, oriundos de determinadas madeiras de aspecto mole e não resinosas. Então essa substância tem sido utilizada também desde a antiguidade, na civilização egípcia. Olha eles aí, chegaram no final. Eles tinham uso difundido na purificação de óleos e uso medicinal. Na Segunda Guerra, o carvão vegetal serviu para retirada de o carvão ativado
serviu para retirada de gases tóxicos a partir da sua elevada capacidade de absorver impurezas sem alterar a estrutura e em razão da sua composição porosa. O filtro. E aí, ó, no Brasil também tem relatos do uso do carvão vegetal por parte dos índios que retiravam a mistura da substância com gorduras de animais com a finalidade de combater doenças como tumores e úlceras. Olha aí. E no Brasil, então, o Brasil ainda faz uso de carvão vegetal na produção industrial, né? Prática que deixou de ser desenvolvida nos países centrais, mas o Brasil é o primeiro lugar na produção de carvão vegetal. Olha aí. Por isso que a gente tem aí churrasco todo final de semana. Da galera, é isso aí. Isso aí. Então, cerca de 85% do carvão produzido é utilizado nas indústrias e as residências correspondem a 9% do consumo. É coisa pra caramba. Setor comercial também, ó. Pizzarias, padarias, churrascarias, mais 1,5%. Aí você tem mais 10,5% do consumo do carvão para alimentação. O outro fator também é o fator ambiental. Para o desenvolvimento da atividade de produção do carvão vegetal, é preciso tirar a cobertura vegetal de importantes composições vegetativas. Então, geralmente, eles não são oriundos de madeira de reflorestamento ou madeira cultivada para esse fim. Então, tem muito carvão ilegal aí, e toda vez tem que rolar uma batida. Aqui em Minas Gerais tem muito, você vai nos morros, eles têm vários fornos de carvão, que são tipo toquinhas daquelas de fazer pizza, e eles vão colocando a madeira ali e produzindo carvão nesses fornos. Então é de madeira de desmatamento, é isso? Então, exato. E algumas pesquisas revelam que aproximadamente 78% do carvão produzido no Brasil é de origem de vegetação nativa. Caraca, 78%. Causando prejuízo ambiental enorme. Que loucura. E é isso, meu assunto aleatório. Muito bom. Eu tenho uma história com carvão. Você já... Não sei se o Dudu já pegou isso. Você sabe que tem um trem que sai de Belo Horizonte e vai até Vitória. Tem, claro. Né? Tem uma estrada de ferro. Já peguei várias vezes. Mas o que é que vai de Belo Horizonte até Vitória? Já peguei várias vezes. É o trem de passageiros da Vale. Esse aí. Ele só existe porque é uma compensação da mineração. Então ela é obrigada a manter esse trem de passageiros. Entendi. É meio que uma contrapartida. Não só do Vitória Minas, mas também tem tem a linha Vitória Minas e tem a linha do Pará, eu acho que é... Puxa, eu não sei se essa linha... fala que tem aqui a estrada de ferro Vitória Minas, tem a estrada de ferro Minas, Carajás. Isso, Carajás, estrada de Carajás. Carajás vai pra Carajás até o Maranhão. Isso. Então, mas aí a minha pergunta. O trem de passageiros, ele vai no mesmo trilho do transporte de minério? Porque eu lembro que a gente chegou em Vitória, assim, cara, a gente tá parecendo o velhinho da mina lá. Exato. Cara, você chega completamente coberto de fuligem, de carvão, de cima a baixo, assim, impressionante. E aquela fuligem fininha, né? Não sai aquele negócio. Nossa, aquela ruim de limpar. Ruim de limpar, pô. Você tem que tacar a roupa lá naquela água quente, lá, igual a mulher fazia lá no filme. Impressionante, cara. Então é por isso, é porque ele vai no mesmo trilho do trem de carvão. Então, na verdade, a questão é o seguinte: esse trem, ele era tudo aberto, as janelas abriam, ele tinha sim, o pessoal botava a cabeça pra fora. Você tinha áreas que você podia circular ali, que você ficava realmente vendo a paisagem lá fora, e aí todo mundo saía brilhante lá de dentro, porque ele passava de um lado, ele tá indo e tá voltando, por exemplo, o carvão, tá indo o minério e o trem tá voltando, por exemplo, então você tá passando ali em contato com o minério o tempo inteiro. E aí recentemente, não lembro quando, eu não sei se foi em 2016, eu tenho que procurar aqui quando que ele mudou. Eles melhoraram, fecharam todas as janelas, fecharam todo o trem, aí todas as áreas têm ar-condicionado. Antigamente só tinha uma parte de classe média, uma parte de classe baixa. Os vagões de classe baixa não tinham ar-condicionado, agora todos têm ar-condicionado. Mudaram todas as cadeiras e tal, então eles reformaram todo o trem todo. Eu lembro exatamente de qual foi a discussão, porque a gente era moleque de colégio, né? E a gente ia passar o carnaval lá no, sei lá, no interior lá do Espírito Santo.
E aí, a discussão era assim, a gente podia... Tinha como é que era? Tinha a classe executiva, aí tinha a primeira classe, e aí tinha a segunda classe. Era isso, no trem. Isso. E aí, claro que a classe executiva era muito cara, né? Tipo R$20. E a gente não tinha dinheiro. Então, não, tá muito caro essa classe executiva aí, não. Vamos pegar a... Foi em 2015, tá? O novo trem começou a circular em 2015. É isso que eu tô contando. Quando eu mudei pra Valadares. Putz, tô contando isso é 98, 99, mas enfim. Isso. Muito engraçado porque aí a turma se dividiu, né? Uma galera falou assim, não, a gente vai de segunda classe aqui e tal. Eu falei, bom, vamos de primeira, porque assim, não é tão caro igual a outra, mas também segunda classe é foda, né? Porque ali é tipo, imagina o que vai lá. E era a parte aberta, né? Acho que não tinha um lance assim, Dudu. Acho que não tinha teto o negócio. Era tipo assim, era o tempo, entendeu? Não é que não tinha teto. Tinha teto. Teto tem. Só que era aberto nas laterais. Só que era muito aberto. Isso, não tinha porta, então. Teto era isso. tem. Tá, eu sei que a galera que foi de segunda classe, eu fui de primeira, né? Que já não era lá essas coisas, mas beleza, eu cheguei lá e tal, só tava coberto de fuligem. O pessoal que chegou de segunda classe falou que tinha galinha, tinha papagaio, tinha cara carregando cabrito, que era de tudo ali. Mas é isso mesmo. E o trem estragou no meio do caminho, a viagem demorou, cara, muitas horas. Foi tipo umas 20 horas de viagem, porque o trem parou no meio. De Belo Horizonte até Ipatinga são umas 8 horas. Aí pra chegar até Vitória, mais eu acho que ela era pra durar 16 horas, tipo, por aí. eu acho que era pra durar umas 16 horas, durou tipo 20. Assim, não acabava nunca. Assim, acontece. Semanas viajando nesse trem, cara. Chegamos lá pro carnaval, já tinha acabado o carnaval, né? Porque foi ridículo. E tem um problema que é assim, eles têm a parte de restaurante, né, de alimentação. Só que aí, tipo, na metade do caminho, acabam as coisas. Então, o vagão restaurante, que falaram que na primeira classe tinha vagão restaurante, era literalmente um chapeiro, tinha uma chapa, e o cara botava ali um hambúrguer. Era o que tinha. Você podia escolher se você queria com queijo ou sem queijo. Era já o máximo. Aproveitava o carvão também do trem. Isso, já pegava ali mesmo. Cara, muito impressionante. Mas foi meu primeiro, contatos imediatos de terceiro grau com carvão. Eu nunca tinha coberto de carvão. Foi muito engraçado. Eu não tinha ideia que isso assim. Mas é mais minério, senhor, não é carvão, não. É minério, é verdade. É minério. É o minério. Tá certo. E também não tinha. E é o que você falou, né? Hoje em dia não é assim mais, né? O negócio já deu um upgrade lá, né? Deu uma melhorada. Mas você tem na sua casa aí uma memória do trem de passageiro da Vale. Ah, daquela foto? Aquelas fotos que eu tirei são todas de dentro do trem, quando ele era aberto ainda. É isso, quando ele era aberto. Olha só! Eu viajava enquanto ele era aberto. Pendurava do lado de fora. Joga no grupo dos aleatórios. Ah, vou mandar. Pendurava do lado de fora, lá deu pra tirar várias fotos. Do trajeto entre BH e Ipatinga. Ah, incrível. São umas paisagens incríveis. O Dudu, ele é muito humilde, ele não gosta de falar, mas ele tem um talento que ele é um exímio fotógrafo também. Olha aí. E ganhou prêmio, inclusive de fotografia e tudo mais. Olha aí. Então tem aqui uma obra dele. Então, vou colocar aqui no grupo depois. Fine Art. Excelente. Beleza, minha gente, é isso então. Bora pro próximo assunto aleatório. Bora. Querido mentor, qual é o assunto aleatório da semana? Então, o filme mostra aquele ambiente maravilhoso, sadio, gostoso, né, dos trabalhadores da mina, né? Quentinho. E com certeza, muitos ali foram assolados pelo esgotamento profissional. E hoje, esse esgotamento profissional é conhecido como a síndrome de burnout. E o meu assunto aleatório é sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre o que é a síndrome de burnout. Bora lá. A pergunta é, o que é a síndrome de burnout, afinal? É relevante, pois tem uma ligação direta com a forma com que as pessoas se relacionam com o trabalho. Isso porque o mundo mudou e a forma como os profissionais lidam com a carreira também. A evolução tecnológica, o home office e os novos modelos de trabalho fizeram com que as pessoas trabalhassem cada vez mais, e quem nunca aqui, que atira a primeira pedra, se pegou respondendo um e-mail profissional depois do expediente. Aquela ligação, aquele WhatsApp.
Essas mudanças trouxeram consequências negativas, com que o cansaço excessivo, o estresse e a ansiedade, quando não tratadas com acompanhamento profissional, podem evoluir para a síndrome de burnout. A síndrome de burnout em si é um desequilíbrio emocional diretamente relacionado ao acúmulo de estresse por conta do trabalho, também conhecido como síndrome do esgotamento profissional. Ela causa sintomas físicos e psicológicos, tais como dores musculares, insônia, transtorno de ansiedade e até distúrbios alimentares ou do sono. Ela costuma afetar profissionais que possuem uma rotina intensa de trabalho e lidam diariamente com muita atenção e responsabilidade. O distúrbio também é frequentemente em pessoas que têm mais de um trabalho ou que precisam lidar com áreas diferentes dentro de uma mesma companhia. Aquele famoso acúmulo de função, né? Aquele joga nas 11, né? Veste a camisa, joga nas 11, né? No Brasil, o diagnóstico dessa síndrome vem crescendo. Segundo dados levantados pela International Street Manager Association, a ISMA, 30% dos brasileiros já sofreram com essa condição. Mas afinal, o que causa a síndrome de burnout? Esse desequilíbrio emocional é resultado de um estresse, ansiedade constante causado por um ambiente de trabalho tóxico. As seguintes práticas podem contribuir com o desenvolvimento do transtorno, que são cobranças excessivas, prazos irrealistas, assédio moral, desvalorização do profissional, comunicação agressiva e desrespeitosa, falta de segurança psicológica, sobrecarga de trabalho e metas inalcançáveis. Olha aí. Assim como outros desequilíbrios emocionais, a síndrome de burnout apresenta, a princípio, sintomas leves, mas que podem piorar com o passar do tempo. Muitas empresas já têm buscado alternativas para monitorar a saúde emocional dos seus colaboradores, com o objetivo de mapear possíveis casos logo do início, dando auxílio no tratamento. Mas como é que a gente consegue ver esses principais sintomas? Então ele é dividido em dois: sintomas físicos, dores de cabeça constante, alterações de apetite, insônia, fadiga, pressão alta, problemas gastrointestinais e dores musculares. E os sintomas um pouco mais difíceis de você buscar, que são os mentais, que é a dificuldade de concentração, ansiedade, irritabilidade, alteração de humor repentina, senso de fracasso, insegurança, negatividade e apatia. Com tudo isso, com essas dificuldades, um psicólogo, Herbert Friedenbrondes e Gail North, pesquisaram o tema e eles desenvolveram o que eles chamam de 12 estágios do esgotamento, o que tem facilitado muito essa questão de descobrir a síndrome de burnout. Então, esses 12 estágios que eles mapearam são: necessidade de aprovação. É o momento em que o indivíduo quer mostrar seu valor como profissional, que sabe o que está fazendo e que é competente. Dificuldade em se desligar do trabalho. A pessoa começa a alongar as horas do expediente, a trabalhar nos finais de semana e responder mensagem a todo momento. Ele não se desliga. Negação de necessidades pessoais. O trabalho vira centro da vida do indivíduo. Ele começa a dormir menos, não ter horários para comer e negligencia momentos de lazer para trabalhar mais. Distanciamento dos conflitos. Os efeitos do comportamento começam a ser sentidos na rotina, mas o profissional passa a ignorá-los. Reavaliação dos valores. As prioridades da pessoa começam a mudar. O trabalho parece ser a única coisa que importa. Negação dos problemas. O indivíduo age sem apatia e tolerância. Começa a culpar os outros, a ser agressivo e por ver que os outros não trabalham bem com ele. Afastamento da vida social. A pessoa não tem interesse em quase nenhuma na vida social. O trabalho é o foco. Mas agora é uma parte automática da rotina. Nessa fase, pode surgir o uso de drogas, álcool ou qualquer vício para aliviar a tensão. Mudança no comportamento. De forma brusca, o profissional apresenta uma personalidade muito diferente, ficando muito claro para as pessoas de sua convivência. Perda da personalidade. A pessoa alcança um alto nível de negligência com suas necessidades, perde seus interesses e não se reconhece mais. É aquele momento que você se olha, você fala: quem sou eu? E chega a questão do vazio interior. O indivíduo não consegue mais enxergar sentido no dia a dia. Experimenta um profundo vazio de emoções. Para compensar isso, pode sofrer compulsões e abusar de substâncias mais perigosas. Enfim, chega o estágio mais perigoso, que é a depressão.
Acontecem sintomas de depressão como desesperança, melancolia, exaustão e incerteza. E aí chega o carro-chefe final, que é o burnout. Por fim, a pessoa entra em colapso físico e mental, e nesse momento ela requer ajuda médica e psicológica urgente. Caraca. Como você viu, além de entender o que é síndrome de burnout, é preciso entender os seus sintomas. E com isso, muitos dos RHs estão começando a trabalhar essa questão do burnout como algo muito sério. E tem empresa mesmo que está começando a investir nessa questão do burnout. E com isso, vem a pergunta que muitos começam a trabalhar. Tem tratamento burnout? Tem sim, gente. A síndrome de burnout deve ser tratada com psicoterapia ou análise. Entretanto, casos mais graves também podem envolver o uso de medicamento antidepressivo e ansiolíticos, com prescrição de um psiquiatra. Além da terapia, o profissional precisa mudar os seus hábitos, buscando um equilíbrio maior entre o trabalho, a vida pessoal. Assim será possível incorporar atividades saudáveis à rotina, exercícios físicos, meditação, um lazer, pode ser um videogame, uma leitura, coisas que te desligam do seu trabalho. Em geral, os sinais de melhoras podem ser vistos a partir do primeiro mês de tratamento. Porém, isso não significa que o tratamento deve ser suspenso, o que acontece muito. A pessoa começa a melhorar, tô curado. Pega um gatilho, volta a síndrome toda. O que fazer para evitar, então, a síndrome de burnout? O burnout é uma doença silenciosa, muitas vezes difícil de prever. Entretanto, existe formas de prevenir, que é, como eu falei, equilíbrio, você se desligar do seu trabalho, desenvolver um hobby, fazer exercício, meditação, ouvir uma playlist que você gosta, uma boa noite de sono, estar com pessoas que te entendam, a psicoterapia e a análise e uma ajuda psicológica é sempre bem-vinda, porque é um profissional que vai te dar todo o know-how para você lidar com a doença. E um caminho muito interessante que as empresas estão começando a levar o burnout tão a sério que já tem direitos, já tem uma turma do jurídico trabalhando com a síndrome do burnout, a parte legal do burnout, né? Como a síndrome do burnout é considerada uma condição causada diretamente pelas condições de trabalho, o colaborador pode pedir uma licença médica de até 15 dias, mediante a comprovação de um quadro psicológico. Durante esse período, a remuneração se mantém a encargo da empresa. No entanto, caso o tratamento se estenda por mais tempo, é preciso solicitar o auxílio doença acidentário do INSS. Sim, o burnout está no INSS agora. É uma licença médica, né? Sim. É uma doença, né? Você comprova que você tem. Geralmente isso não era muito levado a sério. Era a pessoa achava que era frescura, que Exato. era tipo quer faltar trabalho, quer meter atestado. Para isso, basta fornecer alguns documentos aos órgãos e comprovar o diagnóstico. Com aprovação, o profissional pode ficar afastado até o tratamento, possibilitando o retorno. Além disso, o trabalhador tem 12 meses de estabilidade, o que significa que ele não pode ser demitido por 1 ano. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, a síndrome de burnout foi classificada como CID-11, fazendo parte da catalogação de doenças ocupacionais da OMS. Isso serve de alerta às organizações para o oferecimento de condições adequadas de trabalho. Então, o fiscal do trabalho, quando bate lá o trabalho, ele pode ver essa questão do burnout, sim. Afinal, a categorização como doença ocupacional facilita a obtenção de afastamento e possibilita que o trabalhador entre com ações jurídicas contra a empresa. Então agora sim, e tem pessoas ganhando grana forte em cima de empresas por questão do burnout. O último que eu vi, teve um cara que ganhou quase 80 mil num processo. Caramba, ele comprovou que ele teve burnout tal, por causa sim, da empresa. Por causa da empresa e tal, e ganhou 80 mil na pila. Assim, o juiz nem pensou 3 vezes. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quais os profissionais que vocês acham são mais propensos ao burnout? Vocês querem chutar? Pessoal que trabalha com emergência. Tem a Maísa, o trabalho dela é bem estressante. Médicos e médicos veterinários. Dudu, parabéns. Trabalham com emergencialismo. Então, a lista dos profissionais que são mais propensos: profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares, bombeiros, psicólogos, bancários, atendentes de telemarketing. O bancário? Sabe, trabalho sob pressão. Quem trabalha em banco trabalha sob bancário pressão. é diferente de banqueiro, por favor. Eu sei. Quem trabalha em banco. Eu sei. Eu tô brincando. Eu acho que o bancário se fode mesmo.
Vai no Banco do Brasil em dia de pagamento de pensionista, dos velhinhos. Porque o banco já foi muito automatizado, né? Hoje em dia acho que não tem mais tanto, mas se você falar assim, bancário dos anos 80, aí, pô, com certeza, o cara tava fudido lá, né? E a classe mais judiada desse planeta Terra, os professores. Aí sim. É isso aí. As profissões listadas costumam lidar com situações bastante desafiadoras e até traumáticas no seu dia a dia. Por isso, eles podem apresentar maiores casos de transtorno emocional, jornadas longas de trabalho e ambiente de trabalho tóxico, que também contribui para esse cenário. Então, gente, é importante que as pessoas reconheçam os sinais de burnout, busquem ajuda quando necessário, apoio dos amigos, familiares, colegas, juntamente com a intervenção de profissionais para ajudar a pessoa a superar o burnout e recuperar o equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal. E xingar o seu patrão também é uma forma de equilíbrio saudável para ajudar o burnout. E esse foi meu tema revoltado comuna de hoje. Excelente. Só de você reconhecer que há um problema, né, e buscar tratamento já é uma grande coisa. Eu lembrei aqui que a gente teve, né, um maravilhoso convidado aqui, o Henrique Oliveira, teve com a gente no episódio 132 do Viva, a Vida é uma Festa. O Henrique tem um podcast que é o Errado Não Tá, né? A gente comenta um pouco sobre o podcast dele no episódio, e eu lembro que um dos episódios que eu ouvi do podcast dele é sobre burnout, porque o Henrique teve um episódio de burnout. Então ele levou profissionais lá que pesquisam, né, que estudam isso. Então fica aí a recomendação do episódio. Eu até achei aqui, ó, episódio Errado Não Tá, episódio 26, A Vida Após o Burnout. Boa dica. E é legal que essa questão trabalhista está sendo bem vista, tanto que agora um movimento que começou na rede social de zoeira, agora virou projeto de lei pela Erika Hilton, né, a parlamentar, que é o fim da escala 6x1. Né, a questão de você começar a buscar a qualidade de vida, né, dizendo que 6x1 é desumano, e questão de tentando buscar aquele quadro, né, de você trabalhar só até quinta-feira, o final de semana ser sexta, sábado e domingo. Redução da jornada, né? Algumas empresas aqui no Brasil estão até adotando. A questão do home office, né, do híbrido e tal, então tem muita gente tentando flexibilizar essa questão da qualidade de vida. Eu lembrei também que eu fiz uma vez uma pós-graduação e o professor lá de uma das disciplinas, ele era um cara extremamente desagradável e que se achava muito inteligente, mas era um imbecil. E eu lembro que ele tava contando alguma história idiota lá e começou a falar sobre síndrome de Burnout. E ele falava assim, não, porque vai ter Burnout e não sei o que. Eu falava, que Burnout? Puta que Burnout? Eu não entendi nada e todo mundo ouvindo, né? Que Burnout? E ele falava isso várias vezes. E ele falou isso durante várias aulas. Aí um belo dia eu perguntei, porque eu falei, peraí, professor, o que é Burnout? Eu não tô sabendo. Aí ele escreveu, né, na lousa lá, assim, burnout. E mandou um burno. Ele achou que era francês, cara. Tava lá em francês. Puta que pariu. O cara se achava um espertão. Falei, porque a síndrome do Burnout, eu achei que era uma pessoa. Eu falei, que é esse Burnout, cara? Que isso? E o cara ficava falando. Messias Burnout, né? E o cara achava que era o Burnout, cara. O cara é professor de pós-graduação, cara. Eu vou te falar, viu? Tem professor e tem professor, né? Esse era um picaretaço. Essa pós-graduação que eu fiz era uma picaretagem inacreditável. Escola aí, ó, famosona, que cobra caro, viu? Fiz lá, eu nem terminei o curso, tão puto que eu fiquei. Isso aqui não dá, cara. Peso de tempo do caramba, joga dinheiro no lixo. Mas é isso. Então fica aí. Melhor escutar o podcast do Henrique, vai se divertir muito mais e aprender mais sobre o burnout. É isso aí. Maravilha, minha gente. Vamos lá, então, o que a gente aprendeu hoje? Eu aprendi que não devemos fazer churrasco com carvão mineral. Aprendemos que não podemos ir na casa do mentor quando ele chama pro churrasco, né? Cara, eu aprendi que o Liverpool, além dos Beatles, eles chutaram a bunda daquela Thatcher e eles são muito gente boas e simpáticos. É isso. Chutam bundas. Eu aprendi que o burnout é nocivo à saúde, nocivaço à saúde, é complicado. É isso. Burnout. É o Burnout. Você pode falar com um sotaquinho francês. Ô, Dudu, só tira uma dúvida. O tio Patinhas, ele mentiu? Porque tem um episódio do DuckTales que ele volta no passado e ele pega uma mina de carvão e ele fica mó feliz. Aí ele volta pro futuro, essa mina de carvão é uma mina de diamante. Isso procede? O Superman também. O Superman, ele vai fazer a Aliança da Luz.
Eles fazem uma pressão tão grande que vira um diamante. Isso é verdade? Ué, eu não sou especialista em carvão, não, gente. Não, mas ele tem que ser especialista em diamante. Eu não sou nem diamante, nem carvão, não sou geólogo, não, pra falar. Eu vou procurar saber porque o Tifatia não pode mentir pra mim, coitado. Ó, eu vou ver o aqui, diamante e o carvão são feitos do mesmo elemento químico. Vou ler aqui pra você, mentor. Vou te fazer aqui um mini assunto aleatório aqui, ó. Você ficará desapontado em saber que as chances de um carvão virar diamante são muito pequenas. Mas existem. É possível, tecnicamente, mais diamantes são formados nas profundezas da Terra e o carvão é formado pelo decaimento de plantas e animais na superfície. Não, mas aí também tem... Ou seja, o Superman e o DuckTales mentiram pra mim. Os dois são feitos de carbono. Só que, né, depois de bilhões e bilhões de anos, se o Tio Patinhas for bilhões de anos pro futuro, pode ser que vire um diamante, mas... Então o DuckTales ainda está salvo. Exato. Então é isso. Chega por hoje. Fala tchau, gente. Tchau. Fim das... Vamos lá, meu querido mentor. Mentor Comuna. Aqui no... Você tá seguindo os passos do Xi, agora você vai ter seu próprio apelidinho de gravação, é isso? Não, só hoje foi uma homenagem. O filme mereceu. Mereceu, tá bom. Vai lá então, Mentor Comuna, qual é o assunto aleatório da semana? Essa mina é traiçoeira, destruiu o meu pulmão. Essa mina é ordinária, é a mina do patrão. Essa mina é traiçoeira, destruiu o meu pulmão. Essa mina é ordinária, é a mina do patrão. Tô coberto de carvão, tô coberto de carvão. Acabei de me acabar na mina do patrão. Tô coberto de carvão, tô coberto de carvão. Hoje errado é partir a mina do patrão. Chega aí, futuro. Meu amigo Tom, meu caro mentor, bora tomar banho na tina, mas eu vou primeiro. Fim da sessão.